Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem e nós vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante, afinal de contas ele está presente nas nossas decisões, nas nossas deliberações. Diz o antigo pensador que viver é a arte de fazer escolhas. E cada vez que fazemos escolhas, trilhamos por caminhos, e esses caminhos fazem com que nós tenhamos a possibilidade de assumir resultados que não são necessariamente aqueles que desejamos, ou auferir o bônus das boas escolhas, dos bons caminhos que trilhamos. E é por esse motivo que nós estamos hoje falando sobre ela, a prudência, este valor, este atributo, esta virtude, porque é uma virtude, que faz com que nós tenhamos a capacidade de fazer boas escolhas, pelo menos tenhamos a possibilidade de pensar antes de agir. E vamos lembrar aqui que Jesus trazia a prudência como sendo um atributo dos seus, né? Então a gente encontra em Mateus capítulo 10, verso 16, quando Jesus, encaminhando seus discípulos àqueles que seriam os receptadores, aqueles que iriam receber a sua mensagem, ele envia dizendo: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, eles estavam cientes de que não seria fácil levar essa mensagem àqueles que não estavam preparados para receber, e sobretudo aqueles que seriam hostis, que iriam se sentir, de certa forma, ofendidos, iriam se sentir agredidos, porque a mensagem de Jesus era disruptiva, quebrava muitos dos dogmas, das estruturas, das castas, eram destruídas, reconstruídas, e por isso precisava-se muito cuidado para estes mensageiros, para que eles não fossem destruídos. Jesus sempre advertia muito os seus sobre os riscos dessa empresa. E ele dizia: sede prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. E é justamente nesta prudência, e é justamente nesta capacidade de antever os fatos e pensar nos fatos, que a gente dá uma viagem agora na mitologia. Lá atrás, muito lá atrás, conta-se que antes de existir o Olimpo, antes de existirem aqueles deuses, existiam outros, os titãs. E dentre esses titãs, dois irmãos. Um que tinha a capacidade de olhar o futuro e o outro que tinha a capacidade de olhar o que tinha acontecido, portanto, ele tinha a capacidade de olhar para o passado. Um olhava para frente, Prometeu. Um olhava para trás, Epimeteu. E esses dois irmãos estavam agora tendo o empreendimento de criar os seres, de criarem os seres sobre a Terra. A Prometeu cabia dar as formas, fazer os modelos, soprar nas narinas e fazer com que eles tivessem vida. E a Epimeteu estabelecer os atributos que estes seres criados teriam. Então, à medida em que Prometeu ia criando novos seres, Epimeteu ia distribuindo beleza, cores, casco duro, 4 pés, patas, etc. Então ele ia fazendo com que houvesse ali um preenchimento da criação. Era uma completação. Um fazia de um jeito, o outro complementava. A partir daí, esses dois chegaram na última criação, no último ser da criação, que era o homem. Prometeu fez o homem no seu boneco de barro, animou-lhe, mas quando chegou na hora dos atributos não havia mais, porque todos já haviam sido distribuídos com todos os seres que haviam sido criados anteriormente. Então eles tiveram uma ideia. Eles tiveram a ideia de roubar o fogo dos deuses e colocar como atributo do homem. E fizeram essa façanha. Foram lá, roubaram o fogo dos deuses e deram ao homem. O homem tornou-se inteligente, foi capaz de criar agricultura, criar as ferramentas, criar cidades, criar as culturas, criar as leis, criar tudo. Fizeram então um grande feito, que foi dar ao homem a capacidade da luz da consciência. Mas teve um efeito, porque
Zeus, muito zangado, fez um castigo para esses dois irmãos. Colocou numa pedra no alto de um penhasco, Prometeu, e o abutre devorava o seu fígado durante o dia. À noite o fígado se reconstruía, no outro dia novamente o pássaro vinha comer o fígado de Prometeu. A Epimeteu houve um castigo um pouco diferente. Os deuses mandaram uma mulher, a mulher primordial, Pandora, e Pandora trazia junto uma caixa, um baú. Nesta caixa havia apenas uma mensagem: não abra. Mas como os dois estavam muito enamorados, e aquela fase do enamoramento é muito natural que os amantes sejam irresponsáveis, Pandora teve o desejo de abrir esta caixa. E ao abrir a caixa, descobre que lá tinham todas as mazelas da humanidade. As doenças, as deformidades de caráter, tudo estavam ali. Menos numa que ficou no final, que era uma característica que estava lá, uma grandeza ou alguma característica que pudesse ser atribuída ao mundo também, que era a esperança. A esperança foi a última coisa que ficou nesta caixa. Então, futuramente se conta a história de que Prometeu foi absolvido, saiu da sua condição, e o mundo então, a partir deste momento, passa a ter todas as agruras. A gente começa a perceber que a mensagem que está sendo colocada era que Prometeu já sabia dos desdobramentos, apesar de passar pelas dificuldades, pelas condições impostas pelos deuses em castigo ao fato deles terem roubado o fogo dos deuses para distribuir aos homens. Nós tínhamos ali agora um que sabia exatamente que ele seria absolvido no futuro, enquanto o seu irmão, ao contrário, o seu irmão não conseguia medir as consequências porque ele só tinha um olhar para o passado, ou seja, somente para aquilo que havia já acontecido. Então não se pensa antes, se pensa depois. E tudo que a gente faz sem pensar antes, pensar depois, normalmente a gente pensa sobre as lágrimas do arrependimento. Então, essa característica ou essa virtude, ela está dentro de um conjunto, dentro da teologia, que a teologia atribui, um conjunto das virtudes, que seriam divididas basicamente em dois grupos: aquelas virtudes cardeais e aquelas virtudes que seriam as virtudes teologais. As virtudes teologais são virtudes que estariam sendo dadas por Deus. O homem já nasceria com essas virtudes, com esses atributos na sua própria alma. São elas a fé, a esperança e a caridade. Enquanto que as virtudes cardeais, e a questão de ser cardeal tem a ver com o sentido, tem a ver com o homem estar girando em torno dessas virtudes, são aquelas que estão norteando basicamente atitudes e que são derivadas do seu esforço, são derivadas da sua aquisição, são derivadas da sua capacidade de construção dos seus afazeres, portanto, das suas condições de realização. Então, dentre essas virtudes, nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, toda virtude, vão dizer os experts nas virtudes da teologia, dessas virtudes cardinais, toda virtude é uma capacidade ou aptidão para levar avante ações adequadas ao homem. Então, as virtudes são aqueles atributos que norteiam, que qualificam as nossas ações. A partir daí, a gente começa a desenvolver todo o nosso ser, todo o nosso agir, toda a nossa consciência, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da nossa atitude, da nossa atividade de vida, portanto, estariam norteadas pelas virtudes, tanto pelos valores, né? E a gente normalmente fala de virtudes quando são atributos positivos, são atributos que nos trazem capacidades positivas de agregação. Então, a prudência aparece como uma virtude cardinal, portanto, ela é super importante. Juntamente com a fortaleza, com a justiça e com a temperança, ela forma um conjunto de características do ser que vão delimitar basicamente uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor de ação desse indivíduo. A prudência, portanto, dentre essas virtudes cardinais, ela é uma virtude que nos qualifica a entendermos e pensarmos na forma melhor de realizarmos um determinado empreendimento, uma determinada ação. A prudência é como uma atividade de planejamento, onde no momento em que nós estamos sendo
exercendo a virtude da prudência, nós temos a capacidade de pensar não somente no que precisa ser feito, no que se deseja fazer, mas nos caminhos adequados, ideais para que isso se realize, para que a coisa se concretize dentro de um rumo correto e para que depois não existam consequências adversas que possam vir pesar sobre os ombros daquele que age. Então, quanto mais prudentes são os seres, consequentemente, melhores deveriam ser as suas atitudes. Acontece que, como tudo na vida, nós temos que ter a ideia de que a prudência é algo que deve ser tomado na justa medida, porque prudência demais resulta em covardia, em falta de ação, em inatividade. Então, observe que existe aí uma própria prudência na aplicação da prudência. Ou seja, a prudência demais, ela pode engessar a pessoa, prudência de menos pode levá-lo ao fracasso, à falência. A prudência, portanto, é uma virtude intelectual. Por isso, ela não é uma virtude infusa, ela é uma virtude adquirida. Ela não necessariamente ela está ligada à realização de atos morais, porque um homem que vai roubar, por exemplo, ele pode fazer planejamento do seu cometimento do crime de forma tal a que os resultados auferidos ali, ou as consequências, sejam as mínimas possíveis, as negativas, sobretudo. Então, é preciso pensar que a prudência, como atividade intelectual, ela pode facilitar a escolha, ela pode escolher melhor os caminhos, ela pode dar variáveis melhores para a tomada de decisões. Então, ela é uma virtude que qualifica a ação do ser. Ela faz com que nós sejamos prometeus, né? Estejamos sempre olhando para frente, pensando nas consequências, nos desdobramentos e não vivendo a vida de uma maneira tosca, de uma maneira irresponsável, né? Então, a partir daí a gente vê que realmente as pessoas prudentes normalmente tendem a ser pessoas que têm um sucesso melhor, têm um melhor resultado, são mais eficientes nas suas ações, né? E assim a gente começa a ver que tem algo a aprender, nós temos algo a aprender do ponto de vista da mensagem, sobretudo do Evangelho, em relação à prudência. Trouxe aqui Jesus fazendo a sua recomendação aos seus discípulos e podemos encontrar outras passagens, como por exemplo aquela que está em Lucas capítulo 16, versos de 1 a 3, onde nós vamos ter aquele administrador que estava usurpando, estava tirando, estava fazendo um descaminho nos recursos do seu patrão. Ao que o patrão então diz assim: olha, eu tenho ouvido coisas de você que não são boas. E essas coisas realmente são pertinentes? Ao que o funcionário, o administrador, fica extremamente preocupado, afinal de contas, ele terá uma situação que ele diz: se ele me tirar dessa condição, se ele tirar desse lugar, dessa mordomia que eu tenho, eu não tenho forças para trabalhar e eu não tenho cara para mendigar, eu tenho vergonha de mendigar. Então o que vai ser de mim? E ele teve uma ideia. Observe como a prudência pode ser uma coisa para algo que é um fim que não é exatamente um fim bom. Ele estava agora querendo preservar-se, querendo tirar para si um benefício daquela situação inusitada, daquela situação desagradável que ele teria se colocado. Então o que ele faz? Ele faz um acordo com aqueles que eram os devedores, tentando conseguir créditos para o futuro. Então ele chamava o primeiro devedor e dizia: quantas unidades de azeite você deve para o meu senhor? Ele dizia 100. Aí está aqui a sua dívida, e baixava para 50, ou seja, dava um desconto de 50% e adquiria um crédito de favor, né, com aquela pessoa que lhe estava ali agora passava a ser, do credor passava a ser um devedor, né? Então ele estava assegurando o seu futuro. Conta, inclusive, a passagem, a parábola, que o Senhor teria ficado um tanto quanto até orgulhoso desse homem pela sua atitude prudente, ou seja, ele não saiu
de maneira tosca, de maneira irresponsável. Ao contrário, ele fez tudo de maneira planejada para poder justamente conseguir atingir os seus objetivos e ser atingido ou ser ofendido no mínimo possível. Mas nós temos uma outra passagem que já mostra uma outra faceta da prudência. Essa outra faceta da prudência realmente mostra consequências daqueles que não observam o tempo futuro, não observam o desdobrar dos fatos. E essa passagem está em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13, que é a passagem das virgens prudentes, né? Que seriam aquelas que seriam as mulheres que teriam responsabilidade sobre os seus atos e planejamento sobre o seu futuro. Conta a história que tinham 10 mulheres e elas eram virgens e estavam a caminho da noite de núpcias com o seu amado. Então, observe que no Evangelho sempre vai haver essa referência ao conúbio, às núpcias, como sendo o grande casamento, este grande casamento entre os seres da terra e os seres divinos. Aí, no caso, essa grande aliança que estaria sendo feita entre o homem e Deus. Então, nessa representação, mostram 5 virgens das 10 que estão carregando nas suas lâmpadas o azeite necessário para acendê-las, mas também nos seus alforjes azeite sobressalente, para que, se por acaso houvesse um retardo, um atraso na chegada do seu noivo, elas pudessem manter a chama acesa o tempo inteiro, por mais tempo, e assim poderem lograr o êxito da noite de núpcias. Já as outras, que eram tanto quanto mais distraídas, elas não fizeram a mesma coisa. Elas tinham apenas e tão somente a chama dos seus candeeiros. E com isso, é claro que ia acontecer, o noivo se demorou um pouco, e aquele fogo que estava ali naqueles candeeiros mais, menos, melhor dizendo, alimentados das reservas de azeite, eles foram se apagando. Aquelas mulheres foram ficando no escuro. E qual foi a iniciativa delas? Né? A iniciativa delas foi pedir que aquelas que tinham esse azeite, que pudessem lhe ceder. E é óbvio que quem tem esta chama, este combustível deste tipo de fogo, não somente não vão dispor, como não podem dispor. Né? A gente vai entender nessa passagem que é claro que tudo é muito simbólico, né? Nós estamos falando aqui de um simbolismo muito grande, de uma representação de um objeto, de um símbolo ou de um signo que tem um significado, né? Um símbolo material que tem um simbolizado espiritual. Nesse caso especificamente, as mulheres não puderam receber esse azeite e, consequentemente, foram convidadas a ir buscar o azeite, ou seja, a irem fazer o seu caminho de se abastecer da energia sobressalente para ter a chama acesa para fazer então a aliança com seu noivo. E elas perderam a oportunidade do encontro, porque quando o noivo chegou só tinham 5, elas foram para a noite de núpcias e quando as demais chegaram já não havia mais ali a questão da oportunidade delas entrarem. Né? Elas perderam realmente as chances de estar em aliança com o seu senhor, no caso com o noivo, o tão esperado noivo. Então, nessas duas passagens, a gente já começa a pensar que muitas vezes a nossa forma de estar no mundo, a nossa maneira de pensar nas coisas do mundo, pode dizer muito do nosso futuro, pode dizer muito das coisas que nós experimentamos aqui na Terra. A Terra é um vale de lágrimas, a pergunta que não quer calar. A Terra é um vale de lágrimas, de dor, de sofrimento, porque realmente é assim que tem que ser, ou a terra é um vale de lágrimas porque nós somos imprudentes, porque nós fazemos as coisas sem pensar nas consequências, porque nós somos como essas virgens que carregamos apenas uma tíbia chama e achamos que ela é um fogo que não se extingue jamais, que essa energia pouca que nós temos é suficiente para fazer com que nós alcancemos a tão sonhada conexão com o divino. Né? Então a gente age assim, a gente tem um tíbio fogo, tem uma tímida chama, e a gente acha que isso é suficiente. Isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo, porque isso tem a ver com arrogância, por exemplo, né? Que é uma
Normalmente a arrogância ela faz com que a gente sobrepasse um passo importante que é o do planejamento, portanto, o da prudência, faz com que a gente haja naquela coisa da autoridade, sabe? De quem vai fazer, que sabe fazer tudo, que tem tudo certo. Essa coisa do feelings. Eu, por exemplo, o feeling, né? Eu tenho uma máxima que diz que a única pessoa que se deu bem com feelings foi Morris Albert, né? Que é aquele cantor que fez aquela música Feelings, né? E mostrando que isso realmente às vezes é arrogância, e a arrogância leva a gente muitas vezes a cometer erros. Quantas empresas, quantos impérios não foram destruídos simplesmente porque essas pessoas não tiveram a capacidade de fazer as coisas no tempo certo. Então, se a gente pensar assim, Napoleão, né? Napoleão fez tudo o que fez, mas ele só foi pensar nas coisas que tinha feito quando ele estava lá em Santa Helena, preso, né? Olhando para trás, ou seja, aquilo que ele fez, tudo que ele fez, as consequências, os desdobramentos, certamente parte delas, a sua engenharia militar talvez tenha sido até planejada, talvez ele tenha sido prudente em algumas coisas, mas houve determinados assuntos que ele não conseguiu enxergar, não conseguiu acessar, né? Porque a sua chama do candeeiro não era suficiente para iluminar essa estrada das dúvidas, das incertezas, e a humildade também talvez não tenha permitido que ele ouvisse pessoas, prestasse atenção em determinadas questões e com isso evitasse o seu fracasso e o seu fim tão trágico, preso numa prisão para morrer, né, de uma doença relativamente previsível. Outro também interessante, né, o Alexandre, o grande Alexandre Magno, que dominou o mundo inteiro, mas foi morto por uma bactéria, né? Ele foi morto por uma vulnerabilidade do seu corpo. Então a gente vê que às vezes a gente acha uma coisa e pensa que o nosso agir está super correto, mas a gente esquece que às vezes uns detalhes pequenos, né? Porque a prudência tem que ser ampla. A prudência não pode ser assodada, não pode ser irresponsável, ela não pode prescindir de detalhes importantes que podem fazer com que determinadas coisas aconteçam. Joana de Ângeles, quando ela vai abordar esse assunto em um livro chamado Convites da Vida, ela vai falar sobre justamente a questão da prudência em três aspectos: a prudência do falar, a prudência do agir e a prudência do pensar. Então é muito importante isso realmente, porque isso fala muito da nossa fisiologia, fala muito daquilo que a gente do que a gente é do ponto de vista mecânico, do ponto de vista fisiológico. E eu quero começar aqui pela potência do agir, né? por essa vertente que é muito importante para tudo que a gente faz. Todas as nossas atitudes pressupõem uma força de ação, pressupõe uma vontade de agir. E agir é movimento, agir é sair de um lugar para o outro, agir é fazer alguma coisa. E tudo que a gente faz tem consequência, qualquer coisa que a gente faça tem consequência. Então, é claro que a prudência atua muito sobre essa qualidade do agir, porque quando a gente age de maneira precipitada, né, sem prudência, diz Joana, invariavelmente a gente caminha para desacertos e aflições sem nome, diz a nossa amiga. E leva essa pessoa, que ela se refere a ele como o aturdido, ao despenhadeiro do insucesso. Então, em cuja rampa o remorso chega tardio. Então, normalmente é isso, né? A gente faz e depois fica remoendo a culpa de ter feito da maneira inadequada. O que acontece nesse agir, não é? Que vai refletir também sobre um outro pilar da questão da prudência, do cuidado aqui da prudência, que é o falar, né? O falar, o agir e o falar, eles estão interligados em um princípio, que é o princípio do equilíbrio e da inteligência emocional. Muitas vezes nós agimos por precipitação, porque fomos sequestrados pela nossa emoção, fomos sequestrados pela nossa fisiologia,
pelo nosso mecanismo de ação e reação, que foi criado lá atrás, desde nossos momentos iniciais, como seres que viviam nas savanas, que viviam ali nos riscos da floresta. Este aparelho fisiológico, nos milhões de anos dessa convivência com esse tipo de perigo, foi capaz de aperfeiçoar-se para criar mecanismos de defesa. Esses mecanismos, eles são simples de explicar. Nós temos uma estrutura no centro do cérebro, que é uma amígdala cortical. Ela é chamada de amígdala cortical. Nessa amígdala, é uma organelazinha, ela consegue armazenar traços mnemônicos de memória. Isso significa dizer que a memória que ela armazena ali não é ipsis verbis, ipsis literis, a figura em si, mas são elementos simbólicos da figura. Então, não tem cor, não tem detalhes, não tem nada. É uma visão rápida. Então, por exemplo, qualquer coisa sinuosa pode ser uma cobra, pode ser uma corda, uma mangueira, pode ser nada, um toco de terra, mas se tiver aquela forma sinuosa e a pessoa tiver contato com essa forma sinuosa, imediatamente a cobra, como é uma ameaça, torna-se, portanto, uma reação fisiológica, que inclui aí disparar através das suprarrenais, as glândulas suprarrenais, determinados tipos de hormônio que vão entrar na corrente sanguínea, que vão aumentar o batimento cardíaco, vão aumentar a pressão arterial, vão levar a circulação para a periferia do corpo, preparando o indivíduo para luta, fuga ou paralisação, que são as reações necessárias para que nós possamos nos livrar de determinados tipos de risco. Então observe que lá atrás isso foi extremamente importante para nos livrar de uma série de perigos. Só que agora nós temos uma situação diferente, porque nós temos no nosso aparelho fisiológico, nós temos mecanismos que são atávicos, mas que não estão muito bem adaptados a um novo mundo, que não existe mais cobras na cidade, não existem leões, não existem ursos, não existem ameaças desta natureza. As nossas ameaças hoje são de outra natureza. São, por exemplo, pessoas que se apresentam como ameaças por uma estrutura simbólica dos nossos medos, da nossa insegurança. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho medo do chefe. Então imediatamente quando o chefe chega na sala, meu coração começa a bater. Eu começo a sentir aqui na região do estômago, eu começo a sentir um aperto. Todo o meu aparelho fisiológico se altera, eu tenho problemas gástricos, eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter atitude, já não penso, porque essa atitude, esse funcionamento leva o corpo a uma diminuição da capacidade cognitiva, o sujeito não consegue produzir, não consegue trabalhar, por conta dessa grande ansiedade que hoje é um flagelo. Essa coisa da ansiedade hoje é um flagelo na humanidade. Então o que leva a pessoa, de repente, a estar nessa condição? Leva a pessoa a agir sem o devido controle, a agir de forma impulsiva, agir de uma maneira tal que a gente não consegue saber o que está do outro lado, não consegue controlar. Simplesmente é um agir irresponsável mesmo, sem nenhum tipo de prudência. O falar é a mesma coisa, porque o falar vem como uma atitude de defesa, de ataque. As palavras, elas têm um poder incrível de ferir as pessoas. Então, de repente, a pessoa, quando quer ferir alguém, vai atuar naquelas áreas que são feridas, são vulnerabilidades daquela pessoa que está sendo ofendida. Então, vai falar coisas que são caras para aquela pessoa. E a palavra, quando vem eivada de sentimentos negativos, ela tem uma força, um peso, embora sejam só palavras, mas nosso psiquismo não sabe distinguir a maneira, digamos assim, inofensiva do ponto de vista da agressão física de uma palavra, mas o nosso psiquismo ele é extremamente vulnerável a esse tipo de reação, porque afinal, no final das contas, nós queremos ter a nossa imagem preservada, nós queremos que o nosso personagem seja visto como aquele assertivo, aquele que faz, que tem sucesso, etc. Então, quando ele é desmoralizado ou quando ele há uma atitude no sentido de desvalorizá-lo de alguma forma, essas atitudes elas são rechaçadas ou elas se transformam em dor ou elas entram nesse aparelho de defesa da mesma forma que entrava uma cobra, que entrava um urso, que entrava um leão.
É a mesma maneira, a mesma via. De repente alguém diz algo que fere, que vai no inconsciente da pessoa e ali agindo faz com que essa pessoa de repente se torne uma pessoa violenta e ela começa a disparar aquelas palavras, palavrões, impropérios, vai ali, né, no sentido de destruir verbalmente alguém. Então, tanto o agir quanto uma palavra mal feita, elas podem ser resultado de um desequilíbrio emocional. Quando não é isso, o agir, por exemplo, ele pode estar extremamente vinculado a heranças do inconsciente, como, por exemplo, uma pessoa que compra desbragadamente, que compra de maneira incontrolada, essa pessoa não tem, de certa forma, a capacidade de pensar que ela tem contas a pagar, que ela tem um orçamento restrito. Então, ela faz por atitudes compensatórias, transforma a fobia, a vontade de comprar, a compulsão pela aquisição, pela acumulação de bens. Ela faz isso de uma maneira tal que ela passa por cima dessas limitações materiais que todos temos. Né? E com isso ela se vê sempre em palpos de aranha, naqueles lugares complicados dos devedores, dos preocupados, etc. Então, observe que o agir e o falar estão intimamente ligados à nossa maturidade emocional, àquilo que a gente consegue construir do ponto de vista de um autoconhecimento. Porque autoconhecimento, gente, não é só ir para um processo de descobrir o Deus interior. Não, tem que ter aqui também a capacidade de você entender onde estão essas vulnerabilidades, onde essas vulnerabilidades se encontram, e a partir daí começar a agir sobre elas, no sentido de compreender, no sentido de ressignificar e no sentido de elaborar melhor as escolhas, preparar melhor, desconstruir esses gatilhos emocionais que levam às atitudes sem o tempero necessário para que haja então consequências menos desastrosas. Existem formas diferentes de falar. Então, a PNL, a programação neurolinguística, por exemplo, ensina mecanismos de como você pode falar alguma coisa com alguém, mesmo que seja uma coisa desagradável, mas é preciso ter acesso ao aparelho psíquico da pessoa, é preciso acessar a aceitabilidade da pessoa em relação ao que está sendo dito. Uma coisa que a gente aprende na comunicação, por exemplo, é que a comunicação ela só finaliza, ela só tem sucesso, você só pode dizer que houve comunicação quando aquele que é o receptor, ele compreende a mensagem, não é nem receber. Porque você pode receber uma mensagem e não fazer nada com ela. É como se diz, entrar no ouvido e sair do outro. Isso não é comunicação, a pessoa não acessou. E muitas vezes uma coisa que faz a comunicação não acontecer, por exemplo, é porque o receptor ele barra toda a mensagem que vem do transmissor. Tudo que vier por um preconceito, ou por um medo, ou por algum tipo outro de insegurança, leva o receptor simplesmente a negar tudo que vem do emissor. E com isso você não consegue ter a comunicação. Observe que isso leva pessoas, muitas vezes, a fazer coisas impensadas. Ah, por que você fez isso? É porque a gente não consegue conversar. Eu achei que era assim, eu pensei de tal maneira. Faz suposições que não se ordenam dentro desse conjunto lógico, né, do pensamento, e com isso a pessoa não consegue fazer as coisas de forma mais racional. Observe que a prudência é uma atitude racional, intelectual, ela precisa da ação da cognição. Porque quem pondera, quem valora, é justamente esse atributo que é uma ação cognitiva sobre a massa das informações que vão nortear a qualidade do agir, a qualidade do falar. Então, quando nós estamos sendo agentes da sociedade, vivendo em sociedade, quando nós estamos em relação com alguém, temos que ter sempre a ideia de que o nosso melhor lugar é o lugar da é o lugar da estabilidade. É o lugar onde nós tenhamos a condição de ver, ponderar e depois agir.
sem necessariamente estarmos ali obliterados pelo conjunto de valores que afetam muito mais coisas que estão fora do meu alcance, como os assuntos do inconsciente, por exemplo, e que precisam ser muito bem vigiados, olhados, percebidos, para que nós não estejamos na condição de vítimas das circunstâncias. O pensar, que é o terceiro pilar trazido por Joana, ele também é consequência de tudo isso, embora a gente não tenha tanto controle sobre ele. Os dois primeiros também, quando estão sob a égide do sistema parasimpático, que é quem nos desestabiliza, eles também estão sem controle. Mas esse daqui eu posso, de repente, trabalhar melhor essas condições, eu passo a ter um conhecimento maior sobre minhas vulnerabilidades, eu ressignifico as minhas vulnerabilidades e com isso eu consigo agir de uma forma mais prudente, né, mais consequente. E quando eu vou para o pensar tem uma outra dinâmica, porque o pensar tem a ver com o nível de conhecimento, de informação que eu coloco na minha cabeça, tem a ver com algo que é super importante para todo o processo da prudência, que são a base dos valores. Que valores eu utilizo, por exemplo, para sustentar as minhas decisões de ação? Que valores eu vou realmente usar para determinar se aquilo que vai ser feito é uma coisa nobre ou uma coisa perigosa? Porque tem muita gente iludida de que seus métodos e seus fins são gloriosos, mas são desastres da natureza. Mas a pessoa não consegue ver porque é justamente algo que impede que sejamos prudentes, são os modelos mentais distorcidos nas nossas mundividências particulares, e nós não tendo conhecimento disso, ou não sabendo que nós somos construtores de mundividências subjetivas, a gente age como se nós fôssemos donos de uma razão objetiva e prática e pronto e acabou. Não vamos nos esquecer, gente, que nos precederam gênios, pessoas imensas. Do ponto de vista da cognição, nós já tivemos Sócrates, já tivemos Platão, já tivemos Pitágoras, que era considerado um semideus. Nós já tivemos esses homens sobre a face da Terra, e vocês acham que esses homens não cometiam erros porque eles estavam simplesmente eivados de um QI acima de 150? Não. Todos nós, em um determinado momento, por não sermos detentores de um domínio maior sobre a nossa condição psíquica, emocional, etc., podemos cometer erros. Então nós temos teorias belíssimas e temos teorias falhas, falsas, criadas por gênios, por causa de modelos mentais, por causa daquilo que o alemão chama de Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. A gente tem muitas coisas que precisam ser revistas. Uma coisa importantíssima num ser que pensa-se como alguém em evolução é a humildade. Saber que aquilo que eu sei é apenas uma parte de um conhecimento, que existe uma outra condição, outra circunstância maior que está abraçando tudo e que de repente pode ser uma variação de agregação de evolução e de desenvolvimento e crescimento do ser, enquanto um ser que pensa, que age, que intui de forma prudente. Então a prudência leva ao indivíduo a ser um escutador mais atento. Ele passa a ser uma pessoa que tem compreensão dos níveis evolutivos do outro, extremamente importante, né? Compreender as dinâmicas do tempo presente, as variações e os extremos construídos por modelos mentais extremamente fortalecidos. Então, tudo isso, gente, é importante para a gente compreender que nós temos que estar atentos e ter prudência até para estabelecer os elementos necessários e os fundamentos que nos levarão a sermos prudentes com as nossas ações. Então começa daí, começa do de trás. Então o pensar tem a ver com aquilo que a gente cria como hábito de leitura, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente participa do ponto de vista mental, a maneira como a gente empresta os nossos neurônios para determinados tipos de elaboração, que tipo de esforço ou desenvolvimento eu faço no meu pensar. Isso também leva-nos a uma construção
para que a gente não entre nessa história do sequestro emocional, que é algo muito perigoso, é algo devastador para as nossas construções. Então, é, acima de tudo, uma construção interior. O desenvolvimento do nosso processo de prudência é um desenvolvimento interior. Não é uma atitude que você pode desenvolver ali agora, simplesmente pensando do ponto de vista metodológico. Existe uma metodologia para fazer planejamento? Existe. Nas empresas existe metodologia para fazer planejamento? Existe. As empresas cometem erro porque avançam em uma lombada, fazem uma ultrapassagem no momento inadequado? Sim, com certeza isso acontece e muitos das destruições dos sonhos empreendedores vieram justamente desse lugar. Então é uma construção e, acima de tudo, nós precisamos pensar o que será que nós estamos fazendo hoje, do ponto de vista da nossa existência, que reflita um ato prudente em relação ao nosso futuro, nós que somos espíritos imortais. Será que nós estamos realmente avaliando as consequências dos nossos atos em relação ao nosso porvir? Em relação ao que virá? Em relação à nossa vida espiritual? Será que nós estamos fazendo alguma coisa? Né? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, porque o niilismo, a ideia de que o depois é uma aventura religiosa, isso é algo que nós devemos realmente tomar essa decisão. Para nós, isso é verdade ou não é verdade? Se não for verdade, se isso for uma fantasia para apaziguar o nosso medo de morrer, então fica aproveitando e talvez em outra encarnação, né, isso venha a aparecer como um valor mais preso, mais intenso na mente do sujeito, porque ele passou por uma experiência desagradável. Mas quem tem essa certeza e que vive dentro dessa certeza, é esperado que faça ou tome atitudes que sejam aquelas atitudes que estejam em consonância com as atitudes esperadas de um ser prudente. Então, Joana vai dizer, ainda nesse livro Convite da Vida, ele diz assim: construído paulatinamente surge um reino de venturas plenas, que pouco e pouco, não obstante a precipitação destes ou daqueles apaniguados do mundo, vai fixando os seus alicerces no imo dos homens, como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira, na direção dos milênios. E ela conclui dizendo: prudência, pois, como atitude de santificação interior. E dessa maneira a gente compreende que sermos prudentes, como as serpentes, não é sermos violentos, é sermos apenas estarmos atentos de que o mundo tem as suas preocupações, o mundo tem as suas variáveis, mas nós que somos agentes do mundo temos também as nossas vulnerabilidades. Para estarmos cientes de que nós somos atores, conscientes do nosso futuro e estamos antecipando, de certa maneira, nas nossas atitudes do hoje, um amanhã glorioso, nós precisamos entender que tem uma atenção especial para o cuidado do pensar, o cuidado do falar, o cuidado do agir e compreender a criatura humana como ser em elaboração, com todos esses aparatos, com todas essas influências que determinam basicamente a nossa qualidade de ser, de estar no mundo. Portanto, irmãos, vamos ser prudentes, viver a vida sem, de certa forma, desperdiçar a nossa grande chance de sermos hoje o construtor de um bom amanhã. Fiquem em paz, em nome de Deus, que assim seja.